Bandeira e tradição do Nordeste, eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Conhecido como esquadrão, azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia, minha pureza, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora, Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time, tradição de raça, hein? De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão, Bahia, minha pureza, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora, Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time, tradição de raça, hein? E tradição do Nordeste eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Poema e tradição de raça aí. Marcelo Tricolor, o polêmico. Tricolor, hoje domingo, 17 de agosto, após um triunfo importantíssimo da nossa equipe, do nosso Bahia, do Gigante do Nordeste. Mas a pergunta que eu vou fazer a vocês aqui, torcedor: por que não pensar em ser campeão brasileiro? A gente temos 2 jogos a menos, acabou o primeiro turno, já se iniciou o segundo turno. O Flamengo, que tem um jogo a menos, tem 40 pontos. Digamos que ele vai conquistar esse jogo que falta, que lhe resta, ele vai a 43 pontos. Digamos que o Bahia também vai conquistar o triunfo nos seus 2 jogos que resta do primeiro turno. Nós vai a 39 pontos. Seria a melhor campanha do Bahia em campeonato de pontos corrido no primeiro turno da história. Beleza. Mas a pergunta que eu te faço: por que não pensar em ser campeão? O Sport Clube Bahia tem 3 títulos a disputar de maneira, digamos, estável. Como pode se conquistar? Copa do Nordeste, quarta-feira, semifinais, Bahia e Ceará, dentro da Fonte Nova. No dia 27, quarta de finais da Copa do Brasil, Bahia
e Fluminense Pó de Arroz do Rio de Janeiro, na Arena Fonte Nova. E o campeonato, como eu digo aqui a vocês, são 38 rodadas, mas se você focar na competição, você conquista ela. E aí, como ninguém gosta, eu vou citar o Botafogo. Em 2023, teve aquele campeonato extraordinário até a 31ª rodada. E ali oscilou, faltando 7 rodadas para finalizar o campeonato e ser campeão. Mas foi um aprendizado para o ano seguinte, em 2024, o Botafogo não só conquistou o Campeonato Brasileiro, como conquistou a Taça Libertadores de América. Então, torcedor, por que não o Bahia pensar em conquistar títulos? A pergunta que eu te faço, os títulos estão aí. Os títulos estão aí. Levar a sério a partida contra o Fluminense. Levar a sério a partida contra o Ceará. Levar a sério o Campeonato Brasileiro. Gostei da pergunta do repórter de São Paulo, feita a Rogério Ceni na coletiva após Corinthians 1, Bahia 2. O Bahia tem 2 jogos a menos, Rogério. O Bahia pode brigar, o Bahia pode pensar no Campeonato Brasileiro em algo a mais? É pergunta que aqui os profissionais da região local não faz. Fica, o projeto é longo prazo. Calma, torcedor, o Bahia está no caminho bom, no caminho certo, o Bahia está caminhando corretamente. Não. O caminho certo é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, é o que está aí, /2025. Então a gente vai ouvir aqui a coletiva do senhor Rogério Ceni. E se caso não houver algum problema, eu vou mostrar o gol do triunfo do nosso atacante camisa 12, William José. Bahia 2-1 no Corinthians lá em Itaquera. Não tomou conhecimento, não respeitou a casa do Corinthians, a torcida do Corinthians. Não. É fazer o que fez ontem sempre. Vou botar a reserva, passa por cima. Isso era pra gente ter feito no primeiro turno aqui na Arena Fonte Nova. A gente dando 1-0, cochilou e deixou o Corinthians empatar. Então é isso que faz também uma equipe não se tornar campeão, não se tornar favorável, uma equipe favorecida ao título. Por quê? Porque oscila demais. Ronaldo fez um primeiro tempo de arrancar os cabelos do torcedor, mas ele também deu uma volta por cima no segundo tempo, e fez uma baita de um segundo tempo que nos deu o triunfo, tá? Não um goleiro confiável, não, mas criticar quando tem que ser criticado e aplaudir quando tem que ser aplaudido. É isso aí de Bahia. Vamos ouvir a coletiva do senhor Rogério Ceni, e se não houver nenhum problema, eu vou botar o gol do triunfo do Esquadrão de Aço. Se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e grupo. A meta é bater 100 inscritos para depois a gente chegar a 1000. Bora, Bahia! Dessa semana cheia de treinamento, que até tentaram colocar ali o jogo do Vasco no meio da semana, mas você teve a semana cheia, né, após a parada, e esse trabalho feito para chegar aqui hoje, o que é que foi elaborado para chegar aqui hoje e voltar a vencer o Corinthians fora de casa e voltar a vencer no Brasileiro fora de casa? Boa noite. Eu acho que sempre ajuda, né, no meio de... É a segunda semana cheia que nós temos, e nós já estamos em agosto, né? Agosto que nós já estamos, né? Então, é importante para recuperar jogadores, né? Muitas vezes não é nem tanto o treinamento, mas sim recuperar a energia, porque a sequência é muito grande de jogos. Eu acho que foi importante, mas não foi preponderante, porque o Corinthians, em boa parte do jogo, teve domínio, teve controle. Nós sofremos mais do que o normal.
Acho que o Corinthians teve muito mérito, especialmente no primeiro tempo. Merecia talvez um placar melhor no primeiro tempo, né? Acho que no segundo jogo se assentou, apesar que eles tiveram mais finalizações, tudo, mas 90% das bolas alçadas à área. Acho que foi a sequência do jogo foi essa, bola pelo lado, cruzamento. Eles pesam muito a área. Às vezes põe até, né, o Gustavo Henrique lá na frente para disputar, mas pesam a área com 4, 5 jogadores. E acho que aí hoje de se destacar, na minha opinião, David Duarte. Acho que os dois zagueiros foram muito bem, mas David, impressionante, né? É um jogador que as pessoas dão pouco valor, mas que tem sido de uma utilidade fantástica para a gente. Então, acho que o time soube se defender. Baixamos depois com o Thiago para fazer uma linha de 5. Tentamos, já que o Michel não tinha mais condições de jogo nos últimos 10, 12, 15 minutos, não sei. Defendemos com uma linha de 4, Jean vindo para o lado, com o Nico, com Cauli e Lúcio, né? E deixamos o Michel em campo para fazer número, para não ficar ali um vazio muito grande. Então, destacar também o sacrifício desses jogadores, a se lamentar as 2 lesões, ou 2 jogadores que saem por lesão. E aí, uma das trocas queima justamente essa troca do Michel, e é onde a gente perde um pouco de energia, e o Corinthians vem para cima. Mas, importantíssima vitória. Fora de casa, vencer aqui é sempre muito difícil. Rogério, boa noite. Fernando Ramos do Sou Mais Bahia. Queria que você destacasse a força mental e a força física dessa equipe, né? No último jogo contra o Fluminense, o Bahia conseguiu correr atrás do placar por 2 vezes e hoje conseguiu fazer o gol logo após sofrer o empate. O que é que você pode falar sobre essa força física, força mental também desse time de não baixar o ritmo, né? Eu acho que é principalmente a força mental, porque nós estivemos sempre à frente do Corinthians, ou igual ou à frente, né? O jogo começa, acho que o gol vai com 1 minuto e meio, 2 minutos ali, o primeiro gol, né? Então, a gente sempre esteve à frente, muito da posse alta do Corinthians hoje, o que é extremamente contraditório com o futebol que a gente pratica, muito se dá, porque o Corinthians, jogando na sua casa, esteve atrás desde o primeiro minuto. Depois, quando o Corinthians empata, mais 1 minuto depois, nós estivemos à frente novamente. Então, nós nunca jogamos atrás do marcador, o que faz com que o adversário se desdobre, e o Corinthians, acho que muito mérito, até marcou muito bem. A gente teve muita intensidade de marcação também, o Corinthians, né? Eu acho que esse foi o principal do jogo. E mesmo jogadores jovens, como o Thiago entrando, o Lúcio por fora, entrou para dar sustentação, tentar puxar os contra-ataques e dar uma sustentação boa atrás, cumprir o papel. Nós sabíamos que nós tínhamos que escolher 2 trocas de 3, Michel, Ademir, Kaique. Eram 3 jogadores cansados, mas devido à substituição imprevista do Gilberto pelo Arias, nós só tínhamos 2 para fazer. Eu preferi reforçar, já que o Corinthians cruzava muita bola na área, preferi reforçar os 2 lados e largar o meio-campo um pouquinho mais, um lugar que eles menos atacaram no dia de hoje. Rogério, Fábio, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Como que você viu a atuação hoje do Michel Araújo, já que o Bahia não contou com Everton Ribeiro? Eu acho que são distintos, né? Everton é um jogador de dar ritmo e não é um jogador de tanta infiltração, não tem um poder de finalização como tem o Michel. Agora, é um jogador diferenciado quando está em campo, ele encontra soluções que muitas vezes outros não encontram. Mas eu acho que o Michel foi bem no gol, não tem jogado constantemente 90 minutos, né? Então teve que fazer esse sacrifício. Eu sabia que ele iria cansar, mas no contexto geral acho que ajudou bastante, foi bem, acho que melhorou com o passar do tempo no jogo, foi entrando um pouco mais no jogo, conduziu algumas bolas, perdeu algumas bolas por não dar esse ritmo de passe, mas fez um gol e ajudou. Como vem, impressionante, se você for colocar minutos jogados com o número de gols, é impressionante a média, talvez seja o jogador com menos minutos para fazer gol do nosso time. Boa noite, Rogério. Bárbara Sorans, da Web Rádio Gol de Placa. O Bahia conseguiu manter a posse e incomodar o Corinthians mesmo jogando fora de casa. Como você equilibra esse modelo de proposta de jogo sem perder a solidez defensiva? Bom, a posse de bola hoje, honestamente, não foi das melhores. Eu acho que nós seguramos pouco a posse de bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo que o Corinthians jogou o primeiro tempo. Falei com o Charles da Talentoário, eu falei, os caras eles vão ter que cansar uma hora, porque não dá para jogar nesse ritmo que eles jogaram o segundo tempo, né? Então, hoje eu acho que nós nem conseguimos tanto essa posse, né? Foi muito mais do Corinthians o jogo. Mas é um jogo que, mesmo sem a posse de bola, a consistência defensiva foi mantida, especialmente quando o Corinthians começou a botar pontas e Dieguinho, né, que entrou ali pelo lado direito. Aí nós resolvemos baixar para a linha de 5. Não tínhamos, talvez, exatamente os jogadores para fazer aquilo,
Mas teve a boa disposição do Thiago em baixar, a Juba veio para dentro, o David com o Santi, David, e nós nos defendemos como podíamos na parte final do jogo. Tivemos ainda bons contra-ataques, onde poderíamos ter um desempenho melhor, mas hoje a posse de bola, que é uma marca característica do time, nós não conseguimos fazer valer essa nossa qualidade. Boa noite, Rogério, aqui. Tawane, do Tic Tac Esportes. Bom, mesmo sendo superior no placar, né, o Bahia sofreu ameaças durante a partida, a posse de bola realmente foi do Corinthians e as finalizações também foram destaque da equipe mandante. Michel e o William marcaram, mas eu queria saber se, para você, o Ronaldo também pode se manter como cara decisivo, né, do jogo de hoje. Eu acho que o Ronaldo fez um segundo tempo excepcional, acho que precisava disso. Ganhar confiança para quarta-feira, que nós temos também um jogo decisivo em Copa do Nordeste. Era muito importante ele reverter esse quadro, e ele conseguiu devido ao trabalho dele, fez boas defesas no segundo tempo, foi, acho que, importantíssimo para que o placar se mantivesse em nosso favor, né? Eu fico feliz, porque goleiro vive de confiança. Goleiro. Confiança é primordial. Você pode ser bom, você pode ter técnica, se você não tiver confiança, esqueça. Então, eu acho que foi bom para... Esses últimos 45 minutos foram importantíssimos, talvez, para a sequência dele. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. Queria saber de você, né? Justamente você mesmo falou que, por mais que o Bahia tenha ficado sempre inconstante à frente do placar, sim, ainda assim o Bahia sofreu bastante, né? Você acredita, obviamente, o Everton Ribeiro faz muita falta, né? Você acredita que ele fez falta principalmente para a criação de jogadas, até para se soltar um pouquinho mais, não ser tão pressionado na partida de hoje? Eu acho que eu seria injusto se eu falasse alguma coisa nesse sentido, porque o jogador que o substituiu foi responsável direto por boa parte do nosso sucesso no jogo, da parte direta de gol, né? E o Michel se doa muito. É lógico que se o Everton estivesse, nós teríamos mais uma troca automaticamente, teríamos conseguido estar melhor no jogo, né? Mas e o Everton faz falta sempre para qualquer time. Eu acho que a manutenção da posse de bola, o Everton dá bastante, mas o Michel foi brilhante, principalmente na parte ofensiva, na parte de chegada a gol, de força, de drible, a batida de fora da área. Constantemente ele tem feito gols dessa maneira com a gente, né? Então seria injusto. Eu acho que o Everton foi bom, o Everton conseguiu descansar alguns dias e vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma, para quarta, para domingo, que ele possa estar mais inteiro também, independente do tempo que ele ficou fora sem esse jogo, mas 10 dias mais ou menos, né? Para ele é importante também essa recuperação. Mas o Michel foi importantíssimo no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Lincoln Oliveira, do Esporte Clube Resenha. Você já falou da dificuldade que o Bahia teve de criar situações, da dificuldade que o Corinthians impôs também para o Bahia, da partida bem comprometida defensiva do Bahia. E o Bahia chega a 8 jogos de invencibilidade, maior sequência invicta de um time no Brasileirão nesse momento. São partidas como essa, que um time que não tem tanto poderio ofensivo, mas se compromete bastante defensivamente, com 2 jogos a menos, que molda, cria casca para brigar pelo título, claro, ainda faltando um turno inteiro? Olha, eu quero sempre vencer os próximos jogos, espero que a gente tenha ponto suficiente para... Nós temos que ser realistas, nós estamos no momento... Nós sabemos que nós estamos no limite do limite do limite. Agora, não falta dedicação, comprometimento de todos, né? Eu acho que não é... O Bahia teve boa chance de gol, teve boa chance. É que o Corinthians, jogando em casa, predominantemente, vai ter mais oportunidades de gol. Ao menos a lógica do futebol diz que o Corinthians, dentro da sua casa, é um time muito forte, né? Então, assim, eu não vejo como um jogo que fugiu muito do padrão. Eu acho que poderia ser uma posse mais equilibrada, mas mostra que também o Corinthians está no caminho certo, que o Dorival faz um bom trabalho. Às vezes a bola não entra, às vezes você tem as oportunidades ou tem um padrão de jogo estabelecido e não consegue vencer. Para nós, muito importante manter esses jogos de invencibilidade, não pela invencibilidade em si, mas pela pontuação que vai subindo. E se você analisar, eu sei que as pessoas não contam como turno, mas eu conto 18 jogos de 19, consegui 33 pontos, diante de circunstâncias, com um Pulga ainda com um pouco de dificuldade. Eu até pensei em colocar ele 15 minutos no jogo, mas ele, infelizmente, já tomou o cartão. Aí agora vamos ter que deixar mais um tempinho ele. Quem sabe para quarta-feira ele possa ainda estar participando, mas se não, quando voltar ao Campeonato Brasileiro. E aí, sem o Pulga, a gente perde bastante. O Thiago fez a função defensiva muito bem,
mas ainda precisa de um pouquinho mais de experiência para ter mais tempo, mais minutos dentro do campo. Boa noite, Rogério. Rafinha da Rádio do Interior. Desculpa, boa noite, Rogério. Rafinha da Rádio Resenha do Interior. Parabéns pela vitória. O que você considera o ponto mais importante para você, para o Bahia ser vitorioso hoje? Puxa vida. Eu acho que a dedicação de todos, a consistência no final, quando o Corinthians pressionou mais, quando o Corinthians alçou muita bola na área. Acho que a dupla de zaga hoje, um destaque para David e para mim, que tiraram todas as bolas de trás. Ronaldo, a parte defensiva no segundo tempo. E nós somos objetivos hoje. No primeiro tempo finalizamos acho que 2 vezes, né? Foram 2 finalizações do gol, os 2 gols que nós fizemos. Tem dia que a gente finaliza 30 e não consegue fazer gol. Hoje nós somos mais assertivos nesse sentido. Mas acho que são vários fatores. O 1 contra 1 do Kaique foi importante. A velocidade que o Ademir imprimiu foi importante. O Lúcio, o William fazendo parede, fazendo o time jogar. E na segunda parte, eu acho que a doação, a dedicação para defender um resultado onde o jogo já não estava mais favorável para a gente, estava mais para o Corinthians. Mas nós tivemos a disciplina de cumprir, defendendo com linha de 5, às vezes até hora ou outra, até com o Lúcio também baixando em linha de 6 em determinados momentos, para a gente proteger bem o miolo da área com os 4 defensores e tentar defender o que o Corinthians fez durante o jogo inteiro, que foram cruzamentos, onde o Corinthians teve as melhores oportunidades. Fala, Rogério Silvestre da Gazeta. Marcelo Tricolor, o polêmico.